Olá, sejam bem-vindos ao podcast Tendências Inspiradoras, realização do Instituto de Tecnologia e Pesquisa. E neste podcast vamos tratar o tema processo para coloração capilar à base de produto natural. Muito interessante, viu? O ITP sempre trazendo à mesa do conhecimento assuntos, temáticas que realmente é de interesse para toda a sociedade. E a mesa do conhecimento, doutora professora Andréa Vasconcelos, doutora em Saúde e Ambiente pela Universidade Tiradentes, integrante da equipe inventora desta patente que nós vamos conversar. Seja bem-vinda. Obrigada. Também a mesa, o doutorando Adilson Aleph Santana, que é doutorando em Saúde e Ambiente pela Universidade Tiradentes, integrante da equipe inventora da patente, também vai conversar um pouco sobre isso. Obrigado. E a mesa, o professor Paulo Doirado Dias Filho, que é diretor-presidente do Instituto de Tecnologia e Pesquisa, no qual eu passo a palavra agora para a abertura dessa mesa do conhecimento. Bom, aqui é dar boas-vindas a todos. Temos um assunto interessantíssimo hoje para o nosso debate aqui, para a nossa divulgação. E essa é mais uma dessas patentes, né, que o Instituto desenvolve e que, com certeza, é mais um bem para a sociedade, porque vai tratar de um assunto que muitas vezes encontramos, né, talvez uma carga química muito grande nos produtos existentes, e a gente vai buscar aqui alternativas que possam trazer benefícios à saúde de todos e também a própria imagem pessoal, né? Então vamos falar de um tema que com certeza é muito importante e atraente. Muito obrigado por abrir a mesa do conhecimento. E para iniciar, doutora Andréa, fala um pouquinho da sua trajetória acadêmica para a gente. Primeiro quero agradecer ao convite e dizer que é uma honra e um prazer muito grande falar daquilo que é o nosso dia a dia, que passei 4 anos aqui na UNIT, né, nesse doutorado, desenvolvendo essa coloração, e que hoje, com muito orgulho, a gente vê alunos como o Aleph que estão dando continuidade aos estudos e trazendo cada vez mais riquezas no desenvolvimento desse produto. Então, eu sou André, eu fiz minha graduação aqui na UNIT em fisioterapia, então minha formação acadêmica é em fisioterapia, que também eu digo que é algo inovador para a profissão, né, para o fisioterapeuta, trabalhar com o desenvolvimento de cosmético, de uma coloração. Fiz pós-graduação em fisioterapia dermatofuncional, que é uma das especialidades da minha profissão. Fiz também mestrado em ciências da saúde e tive a oportunidade de fazer o doutorado aqui na UNIT com a professora Juliana Cordeiro. Então, foi a partir da ideia, né, de uma conversa que tivemos juntas, em que desenvolvemos, né, chegamos a esse projeto, e hoje a gente tem aí um produto que vai ajudar muitas pessoas a colorir o cabelo, né, que é algo que traz um bem muito grande à autoestima, e isso acaba influenciando em toda a parte da saúde mental do indivíduo. E você vai falar mais um pouquinho como foi que surgiu realmente essa ideia, mais detalhes que a gente tem curiosidade. E agora eu passo a palavra para a Aleph para contar um pouco da sua experiência acadêmica. Primeiramente, agradecer pelo convite, né? E dizer que é um prazer imenso estar aqui compartilhando os meus saberes, porque quando eu falo que hoje eu estou na ciência, a ciência na minha vida ela existe antes de chegar na universidade, porque quando falo de ser cabeleireiro, que é a minha formação de profissão, antes de chegar aqui, a gente vive muito aquela ciência de que, vamos misturar coisas e somos químicos sem ser formados em química. E temos que saber lidar com isso. Entender reações, o que é que eu posso colocar no cabelo de um cliente que fez anteriormente, que pode dar um choque químico e acabar destruindo esse cabelo. Então, eu já era químico sem chegar na universidade. E diante de um mercado tão crescente, que era antes de 2016, que era a profissão de cabeleireiro, eu via uma certa saturação do mercado. Então, eu busquei e vim fazer a graduação de estética, qual sou formado, tecnólogo em estética e cosmética. E desde criança eu tinha a vocação de querer ser professor, mas não queria ser professor português, matemática, essas ciências da vida, né? E na universidade eu descobri que eu poderia ser professor.
Então, foi quando eu comecei a ingressar nos programas de graduação, de monitoria. Então, ali eu me sentia um professor na área que eu gostava da minha formação. E foi quando, em contato com a professora Andréa, quando coordenadora na época, me deu a oportunidade de participar do projeto de extensão científica, que é o momento que o aluno de graduação tem para ter esse contato direto com ciência, porque às vezes a gente acha que o cientista é só pessoas grandes e a gente consegue ainda meio que pequeno entrar nesse mundo. E eu tive a oportunidade, tanto com a professora Andréa, como com a professora Juliana, e na época também uma mestranda, que era a Luana, que fez parte desse trabalho. Eu me descobri e hoje está dando continuidade à matéria-prima da nossa vida, né? Que eu digo que Genipapo faz parte da minha vida. Desde 2017, eu venho trabalhando com ele, tanto na graduação de iniciação científica, ingressei para o mestrado imediato, que foi em saúde e ambiente, utilizando essa matéria-prima como temática da minha pesquisa, que foi saindo do trabalho da professora Andréa, que era cabelo branco, indo para um cabelo já diferente, que era um cabelo descolorido, que passou por outro processo químico, para a gente saber qual era a efetividade dele neste cabelo. E buscando também a purificação da substância química, né? Saindo lá da própria matéria, do extrato bruto, para descobrir quem era que coloria e tá usando isoladamente essas substâncias dentro do cabelo. A gente viu que é eficaz, tem aí resultados maravilhosos, né? Que já está hoje subindo para a grande escala. Mas surge que nós temos a ideia, nós temos o produto, e aí, onde é que está a matéria-prima? E é o que hoje eu trabalho no doutorado. Hoje eu estou finalizando, tenho 90% do meu doutorado concluído, para entregar à sociedade, à ciência, ao Instituto de Tecnologia e Pesquisa, onde eu tenho a minha matéria-prima. Porque é importante a gente lembrar que, para eu pensar em produto, eu tenho que ter a tecnologia, beleza, o desenvolvimento, mas o principal é onde está as pessoas que produzem isso, onde é que eu posso comprar. Porque não adianta eu ter a ideia se eu não tenho um produto. Aí eu pergunto também, né? O genipapo, né? É uma planta nativa de Sergipe, do Brasil, do Nordeste? Do Brasil, e o país que ainda tem, que eu vejo na literatura, é no Peru e Paraguai. Ah, São os locais que a gente encontra, mas em outros locais do mundo não há registros. Pode ser que tenha, mas ainda não tem nada efetivo, né? certo. Algo assim, dito, olha, aqui nós também É temos. muito comum aqui no Nordeste, né? Específico. Em específico na região semiárida. Agora, existe plantação de genipapo ou é esse genipapo que a gente conhece, que usufrui tanto dos frutos dele, é espontâneo, são pequenas produções? Tem Então. algo organizado nisso hoje? Então, aí é que está o problema. Aí é o problema da minha tese. É descobrir onde estão essas pessoas. Porque quando eu falo da plantação de laranja, nós temos diversos pomares. Quando eu falo de cana, tem diversos canaviais. É E de verdade. genipapo? Onde é que está? Então, hoje, com os meus resultados, com o que eu venho tendo, eu vejo que a plantação é: no quintal da minha casa eu tenho um pé. Lá no meu sítio eu tenho 3 pés. No sítio de outra pessoa tinha 5. Ah, um fruto que a gente não gosta, só deixou um hoje pela questão da sombra. Sim. Então, assim, você vê que é um produto rico, mas ainda não tem um valor agregado no mercado. Porque existe licor, existe bala, mas ainda não é algo do gosto popular. Nem todo mundo gosta de genipapo. Então, se torna um produto que nem sempre as pessoas têm a empolgação de querer investir dinheiro, Sim. por não ter o valor agregado na sociedade. Enquanto a gente hoje consegue reverter. Tem quem não gosta, mas para a gente é preciso, é a nossa matéria-prima rica. Perfeito. Doutor Paulo, é bem interessante porque as informações vão chegando na mesa e como eu represento uma grande maioria do povo que precisa entender ainda mais a questão científica e traduzindo, acabou sendo incorporada a questão do genipapo e tal, que o genipapo seria o produto relacionado ao produto natural a essa coloração capilar. Ela foi desenvolvida com a utilização do genipapo. Entendi. Aí tem uma cor específica, o que seria, explique mais ou menos como é que entraria o genipapo nessa coloração. Vamos iniciar, né? Entendeu? Mas antes dessa pergunta, vamos lá. Sim. Como foi que você iniciou Isso. isso que eu quero buscar de você. Como você chegou aí? Isso, né? Então, tudo começou, eu fui da primeira turma do doutorado de saúde e ambiente da Universidade de Tiradentes. E, na época, conheci a professora Juliana Cordeiro e, em conversa, né, ela me disse que tinha um projeto que gostaria muito de colocar para frente,
mas tinha alguns gargalos, né? Um deles era encontrar cabelos brancos para poder fazer os testes. E aí, na época eu estava à frente do curso de estética, foi quando acabei montando um projeto de extensão em asilos, e aí comecei a pegar essas amostras para trazer e colorir. E aí, nesse projeto, tudo começou lá nos índios, né? Então, observando que os índios pintavam a pele, a gente verificou que eles usavam o jenipapo para pintar a pele. E, aprofundando mais esse estudo, verificamos que pele e cabelo tinham a mesma composição química, né? Formado da queratina. Então, a primeira hipótese veio: se eu consigo pintar a pele com o jenipapo, por que não pintar o cabelo? Então, essa foi a pergunta inicial. E aí fomos em busca dessa resposta, o que virou a minha tese. Então, inicialmente, nós acreditávamos que uma determinada substância específica do jenipapo faria essa transformação química. Porém, à medida que os estudos foram avançando, né, porque o produto natural é algo muito rico. Eu costumo dizer que é uma sopa de ativos. Tem muita coisa ali que ninguém imagina. Então, com os estudos, a gente descobriu que a substância que a gente acreditava não era ela quem fazia toda essa mudança, mas sim uma outra. Sim. E os estudos foram aprofundando. Então, inicialmente, eu fiz a tese colorindo, né, com o jenipapo, o cabelo branco. Depois os estudos foram evoluindo, né? Veio também com Aleph, e hoje a gente já consegue, né? Passo até a palavra Aleph para complementar, consegue com o cabelo escuro, qualquer cor, descolorir e colorir com essa coloração. E ela já dá uma cartela de cores que vai do loiro ao acaju, ao castanho escuro. Então, nós já temos uma cartela de cores, já temos o protótipo que fazem essas cores. E outra coisa interessante é que ela é uma coloração que é termoativada, então ela precisa do calor, né? E é uma coloração que certamente pessoas que tiveram, por exemplo, câncer, poderão estar utilizando, se beneficiando desse produto. E o melhor de tudo, né? Ela trata o cabelo, porque um dos grandes gargalos da coloração de quem pinta o cabelo é que acaba danificando, é química. E ela não, ela vem com uma proposta diferente, ela vem a tratar o cabelo. Inclusive, quando eu acabei a tese, né, eu concluí com uma outra hipótese para um segundo produto, que seria o quê? Eu acredito, né, a professora Juliana Aleph também, que além de colorir, a gente possa desenvolver um produto que alise, que tire o frizz do cabelo. Então, é algo que tem ainda muita coisa pela frente para se descobrir, inclusive com novos produtos, né, Aleph? Isso. Não só a coloração, mas outros produtos também poderão vir no futuro. Ô Paulo, por fato de ser natural, é uma coisa fantástica. É fantástico, né? E a gente precisa aprender muito com a natureza, né? Porque, como a professora colocou, é uma riqueza fantástica, né? A condição do que a natureza é capaz de promover através, né, da fotossíntese, em última análise, gerando toda essa cartela de produtos, de moléculas e tal, que podem ter utilidade para a farmácia, para a saúde, Eu gosto até de falar no termo da biocibernética, né? É o caso, por exemplo, de que a gente precisa aprender, por exemplo, com a galinha, porque ela faz o cimento da casca do ovo a 40 graus. E o ser humano só consegue produzir um cimento semelhante e ainda bem inferior em termos de resistência a mais de 1.500 graus de temperatura. Então, são coisas que a natureza está esbanjando sabedoria na nossa frente e que muitas vezes a gente ainda tem uma caminhada muito grande para aprender com a natureza, né? Então, eu particularmente sou fã das soluções, né, de produtos naturais ou inspirados no que a natureza já faz. Eu acho que é uma boa caminhada para a ciência.
Perfeito. Você poderia acrescentar, aí você conheceu esse estudo, não é isso? E como foi que você iniciou isso? Iniciou como uma busca, uma curiosidade, de repente veio uma paixão assim, meu Deus, que assunto maravilhoso, me conta um pouquinho. Então, na verdade, é agregar o conhecimento técnico e científico, porque eu digo direto. Não adianta só ter a ciência se eu também não tenho a técnica. E o que foi mudando no projeto era que, como era tudo verde, né, no inicial, da professora André, ainda assim, os protocolos de coloração eram longos, tipo, na época da professora André, ficava 24 horas para colorar o cabelo. E eu quando entrei, quanto aluno, né, sempre questionando, tentando pensar, e mais tarde, quando se for para o salão? Quando a pessoa for fazer em casa, vai deixar uma touca 24 horas na cabeça? E foi evoluindo como é tudo na vida. Então veio um outro trabalho de mestrado, que era usando o mesmo material da professora André, só tentando otimizar o processo de aplicação. Que realmente reduziu, de quase 24 horas para 5 minutos, porém era com alta temperatura, de forma estática. Aí eu, como cabeleireiro, dizia, Poxa. sim, 5 minutos com 80 graus em forma estática. Como é que a pessoa vai suportar? Pintar o cabelo. E, beleza, viu que a temperatura era um dos fatores que influenciava. Aí veio eu, né, na época da pandemia, tendo uma dissertação para ser construída, tínhamos os marcadores químicos isolados, levou para a farmácia de manipulação, e o meu trabalho foi desenvolver um protocolo, otimizar esse protocolo, pensando não na ciência, mas na vez já na técnica, quando esse produto for para o mercado. Beleza, uma outra hipótese. Sim, qualquer cabelo pode usar, só é natural. O natural, branco, e o preto, que foi utilizado pela professora Andréa, pela outra pesquisadora, não, temos um cabelo também comum no salão, que é o cabelo descolorido, que é um cabelo fragilizado. Então vamos ver, se nos outros deram certo, nesse como é que vai acontecer. E aí eu fui brincar, eu posso dizer que estava brincando com as concentrações, que eram 2 substâncias em específico. Se eu colocar mais 10 e menos 10, o que cor eu tenho nesse cabelo que passou pelo processo de descoloração? E se eu trabalhar meio a meio? Se eu colocar só ele puro, se eu colocar ele? E nisso eu cheguei a uma cartela de 22 tons de cor, onde eu já não usava mais o secador de forma estática, ele poderia estar só para secar o cabelo mesmo, e a concentração de temperatura que a gente precisa ver através da piastra, mais conhecido como a prancha, que todo mundo usa, uma temperatura a 112 graus Celsius, e que ninguém se queima. E aí a gente consegue ativar esse nosso produto em questão de 5 minutos em cada passada. Puxa vida. E dar uma otimização de processo no salão de beleza, que é o que hoje eu trabalho também. Tanto com os testes de toxicidade, para ver o nível de alergenicidade do nosso produto, que nos estilos anteriores, antes do meu, já comprovam que é um corante, que é uma substância que não tem toxicidade, então isso já é um ponto positivo, e agora a gente vai ver em grande escala, né, para levar para a indústria. Olha, nós temos o produto, nós temos aqui a comprovação de baixa toxicidade ou não toxicidade, e vamos ver o público que a gente quer aplicar. Está patenteado. Já tem a patente, inclusive concedida aqui no ITP. Muito rico, muito interessante. Eu admiro, Aleph, e você vem exatamente de uma formação, né, de ponta, né, para trazer a demanda para o desenvolvimento científico e tecnológico, né? Então, imagino, né, que você tem um ferramental fantástico, não só do ponto de vista do desenvolvimento em si, desse produto e dessa aplicação, mas também tem o olhar para aquilo que vai mexer com a autoestima, uma forma de humanizar também a ciência, né? A aplicação do produto com a imagem, sei lá, do visagismo, de o que é melhor para aquela pessoa, né? E com isso está levantando a autoestima, trazendo, né, uma nova disposição da pessoa para a vida. Parabéns, eu fico bastante admirado, né, dessas acoplamento, né, da pesquisa funcional, mas também levando sempre em consideração esse lado de humanizar, de trazer benefícios, de respeitar muito o usuário, aquele que, de certa forma, vai se beneficiar desse trabalho, dessa pesquisa. E só pegando o gancho, é importante lembrar que o quanto a ciência é enriquecedora na vida de todos. Principalmente quando a gente vai olhar que a professora André é da formação de fisioterapia. Sim. Mas ela já tem um contato direto com trabalhar com pessoas, cuidar da estética, porque quando a gente pensa em estética, a gente está atendendo lá um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, que é o 3, saúde e bem-estar.
Sim, Né? sim, Então, a sim. gente está trabalhando com isso, a gente está atuando nessa saúde pública, vamos dizer assim, na contribuição para essas pessoas que sofrem de autoestima, principalmente quando a gente fala de mulheres que passou por um tratamento de câncer, que vai ficar restrita há um certo tempo sem poder pintar cabelo, e a gente sabe que o nosso cabelo faz parte do visagismo, é a porta de entrada, é quem chega primeiro, e isso eleva a autoestima da pessoa, fazendo com que ela venha ter mais força, garra para continuar, prosseguir com o seu tratamento e por aí vai. Interessante também lembrar é que a minha formação ela é em estética, mas quando eu estudei estética, eu estudei produtos prontos para poder ser aplicabilidade, conhecer sim a efetividade das substâncias lá nos meus produtos, mas hoje eu tive a oportunidade de estar na produção de um produto, né? É conhecer em grande escala, quimicamente, o que é. Essa é da minha zona de conforto, de ir lá na prateleira, comprar um produto, e eu sim estar agregando conhecimento nessa ciência que foge só da aplicabilidade. Eu tive que participar de análises físico-químicas, de química, me desdobrar como a professora André dizia, olha, eu estou quase na química em tal coisa. Porque é muita coisa, porque às vezes a sociedade vê um produto lá, mas não imagina o que passou por trás. Exato. É quando eu vou participar de uma palestra, algo do tipo, eu digo, minha gente, se o produto diz 10 minutos, não é 9, não é 11, é 10, porque a gente passou por um tempo estudando a estabilidade, a efetividade. Se você usou naquele tempo correto e não deu certo, você tem todo o direito de buscar o saque do produto. Mas se você colocou 9, se você colocou 11, você não tem o direito, porque os estudos dizem que 10 minutos é suficiente. Então, leva a gente ter um olhar mais amplo e também tentar conscientizar os profissionais nessa área que hoje é o meu papel, né? Ao viver, levar essa educação. E eu coloco para a professora, né, que essa área da cosmética e da estética é tão importante que isso atravessa os períodos de crises, as crises cíclicas, né, que a economia tem sempre, sem abalo, muito pelo contrário, né? Então, toda vez que nós entramos em processos de recessão, cresce o consumo pela questão da estética, da autoestima, né? Então as pessoas buscam mais, né, recompensas talvez, né, em função daquele momento crítico. Então eu acho que é uma contribuição a mais que nós estamos trazendo, né, para qualquer momento as pessoas estarem com esses produtos e com essa possibilidade aí de imagem pessoal mesmo. Isso que o senhor falou é muito importante, né? Inclusive, eu percebi na pandemia. Sim. Porque estávamos em casa, eu trabalho com cosméticos também, e foi impressionante a demanda de pessoas me procurando, mandando mensagem, querendo produtos para utilizar em casa. Então, também acabou que muitas pessoas acabaram aprendendo a cuidar do cabelo, a cuidar da pele em casa. E eu digo que no Brasil, inclusive, é o segundo mercado que mais cresce. Eu digo que depois de comer, todo mundo quer ficar bonito. Né? Todo mundo quer ficar bonito. Então, é um mercado que eu acredito que não tenha tempo ruim. Exatamente. Perfeito. E é por isso que você deve anotar esse número do setor comercial do ITP, interessou nessa patente, quer ser parceiro dessa patente junto com o ITP. O telefone é 79-98105-9438. Repetindo, 79, DDD aqui, Estado de Sergipe, Aracaju, 98105-9438. E seguindo aqui o nosso roteiro, pra gente, já estamos já na reta final do nosso podcast. Eu preciso, vamos agora definir especificamente qual seria a inovação dessa patente. A utilização do genipapo em si, ou o que seria sobre essa patente? E a segunda pergunta, as vantagens competitivas em relação aos outros produtos, para a gente deixar bem claro. O que já está disponível hoje, né? Quando a gente fala de inovação, do que a gente viu, né, com os estudos, é que temos a otimização de tempo. Tempo é dinheiro. Sim. Processo faz parte. Então, a gente conseguiu reduzir tempo, onde um único produto, ele vai colorir, vai dar cor ao cabelo, e ele vai tratar o cabelo. Então, o cliente vai chegar lá, vai passar o produto, vai passar pelo processo que a gente tem lá, de variação de temperatura, que no caso é secador e prancha, e já sai com o cabelo pronto.
E pensando também nesses marcadores específicos, porque antes acreditava-se em um marcador, hoje a gente, usando o conjunto dos dois, a gente tem uma gama de cores específicas que vai atender não apenas a loira, a morena e a ruiva. Tem aquelas que quer ser mais morena, tem aquela que quer ser mais loira e menos loira, a que quer ser mais ruiva e menos ruiva. Então a gente consegue uma gama de produtos de cor, de coloração, competindo às já existentes no mercado. Por exemplo, uma L'Oréal da Vida, dentre outras marcas, que já tem uma escala grande de cores. Então a gente consegue atender esse público e com o nosso grande diferencial, que, por se tratar de uma coloração capilar, ela é caracterizada como uma coloração permanente. Porque nos nossos estudos a gente viu que, no mínimo de 20 lavagens, até 20 lavagens foi o que a gente estudou, não houve modificação da cor do cabelo. Legal. Então isso diferencia dos produtos naturais, que disponíveis no mercado, que eles têm baixa fixação. E no nosso caso, não. Ele fixou de forma permanente, que a gente chama de coloração permanente, que no mercado tem permanente, semi-permanente e temporária. Então, a nossa se caracteriza como uma permanente, diferente das demais que são semi-permanentes, que com 2, 5, 8 lavagens sai. A nossa, com 20 lavagens, não houve modificação de cor. Puxa, Então, ela se compara a qualidade de um produto natural a um produto que tem com ação permanente que, por vezes, tem metais pesados. A nossa não tem. Com metal pesado, ele é um dos agentes que faz com que fixe a cor lá por mais tempo. Precisa de oxidante. A nossa não precisa de oxidante. Então, essa é a grande vantagem do produto. Por isso que a gente especula a utilização de pessoas de um pouco mais restrito, que são idosos, que têm a intolerância lá, a resistência ao problema com a amônia. No nosso caso, não tem. As pessoas passaram por câncer, metais pesados. A nossa também não tem. Então, esse é o grande diferencial do nosso produto. E Perfeito. só para dar o desfecho, né? Outra grande vantagem competitiva é que algumas colorações ditas naturais que a gente tem no mercado, algumas colorações naturais que a gente tem no mercado, bem famosas, na verdade, muitas vezes ela encapa o cabelo, impede que outras substâncias adentrem na fibra. A nossa não, ela trata. Então tem esse grande diferencial. E outro grande diferencial é a movimentação da nossa bioeconomia. Eu acredito que isso também vai ajudar muitas pessoas, vai beneficiar muitas outras pessoas, principalmente acho que no nosso Nordeste, né, por conta da cadeia produtiva. Então, é algo que certamente vai beneficiar. E, para finalizar, lembramos, eu gosto sempre de lembrar o conceito de saúde que é dito pela ONU, né, que é bem-estar físico e mental. Então, se eu estou bem comigo mesma, né, se eu estou me sentindo bem com o meu corpo, com a minha pele, com o meu cabelo, certamente as coisas fluirão de uma maneira diferente. muito bem. E eu acrescento, né, que foi posto o ODS 3, né, Isso. saúde, mas que na medida em que a gente possa envolver pequenas comunidades, né, a encontrar uma sobrevivência econômica mais digna, com um produto que tenha escala, que tenha fluxo, né, permanente de produção e de renda, a gente com certeza vai atingir vários outros ODSs aí. Sim. E eu acho que essa é uma busca que nós não podemos perder de vista, né? Sim, sim. Estar verdade. de olho nisso. Com certeza. Perfeito. Então nós já encerramos o nosso podcast e eu fiquei encantado de conhecer essa patente, Paulo. Fantástico. Você imagine eu. Eu fico. Onde é que está esse produto que eu quero comprar agora? Então a gente vai fazer a nossa rodada final das considerações finais. Por favor, Aleph, dê suas considerações finais para encerrar a nossa mesa. De antemão, né, eu me sinto muito realizada. Eu digo assim, estado de felicidade é uma coisa, mas realização é outra. Eu sou muito realizado profissionalmente. Não só levando o nome da instituição, mas principalmente enquanto pessoa, quanto eu tive oportunidades de hoje fazer a diferença, ser a diferença. Porque quando se fala em titulação de profissionais de estética, aqui em Sergipe eu sou o terceiro mestre. E pensar em titulação de doutor, eu sou o primeiro futuro doutor do Nordeste. Então, isso assim, o ITP foi quem agregou a minha formação acadêmica. A oportunidade que eu tive desde lá da iniciação científica, da própria graduação, a chegar aqui e hoje poder contribuir para a ciência, para o mercado, para o lado financeiro, no caso lá econômico, né? E principalmente os meus grandes objetivos com o término de tudo é levar o que o professor Paulo disse.
agregar valor a alguma coisa que venha também dar valor a outras pessoas, pensando na economia circular. Né? Eu tenho lá uma pessoa que no seu da sua casa tem um pé de árvore, né, da genipa americana, que não ganha dinheiro com isso. Então, ele pode ganhar 10, 20, 30 reais que ele chegue a ganhar, já é alguma coisa, já faz diferença. Se não estava ganhando, você começa a ganhar. E a gente fazer essa troca de valores, agregando a diferentes sítios, né, de ganho, isso é fantástico. E hoje, poder contribuir com isso é muito, muito importante enquanto pessoa, profissional e principalmente emocional, porque eu vejo o quanto eu posso agregar. Enquanto ela foi rica em agregar na minha formação como a professora Juliana, a minha professora Maria Nogueira também, que é a minha orientadora, que é a química, aí tem a farmacêutica, aí veio uma fisioterapeuta, veio a professora estética, que todo mundo se uniu em prol da formação de um produto que vai fazer a sua diferença, que vai atender pessoas restritas ou pessoas também não restritas, porque a gente fala muito de quem não pode, mas também a gente tem que lembrar de quem pode, que é um público grande, é um público que não diminui, é um público que cresce, porque quando a gente fala de cabelo branco, pessoas que envelhecem, mas só que não só a pessoa velha que vai pintar o cabelo, o jovem que também quer mudar a cor do cabelo também vai poder utilizar. Então, esse para mim é o grande, esse é o pontapé inicial. Agregar valor e principalmente satisfação e bem-estar ao indivíduo que vem utilizar o nosso produto, inclusive para mim, enquanto profissional que estou crescendo, tendo nome, dando nome e levando o nome daqui, né, adiante. Muito obrigado, doutora. Quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui mostrando o fruto, né, que nasceu em 2014, por aí, que hoje a gente vê esse resultado. E eu acredito que o maior resultado que este produto me deu foi a educação, porque através dele nós já conseguimos, né, transformar alunos, né? A Aleph é a prova viva disso, e tantos outros alunos que passaram pelo ITP, pela graduação na UNIT, e muitos outros benefícios certamente ainda estão por vir. Muito obrigado, doutor Paulo. Eu fico sempre admirado e feliz, né, de ver esse encontro de, vamos dizer, fontes de conhecimento, disciplinas, áreas de atuação profissional que vão se juntando e vão encontrando novas soluções, né? Que é o caminho da interdisciplinaridade. Então, é um espaço extremamente rico e, ao mesmo tempo, um espaço muito sério, muito profundo, porque a gente ouve aqui a professora falando que desde 2014 vem trabalhando. Então, são 10 anos, né, de caminhada para que se possa dispor de um produto que ainda vai ter todo um exame a nível de avaliação de mercado e de indústria e tal, né? Então, a ciência, ela é muito responsável, é feita com muita cautela, e para que isso se transforme em tecnologia disponível para as pessoas, é uma caminhada que só com a perseverança dos nossos pesquisadores, né, nossos no sentido amplo da palavra, né, de estarem aí há tanto tempo lutando e buscando com um determinado objetivo chegar a algo que vai trazer esse bem para a sociedade. Então, parabenizar vocês e que continuem com esse espírito empreendedor, porque o pesquisador é um grande empreendedor em busca, né, da realização, da concretização do seu sonho. E o ITP está aqui sempre à disposição de todos e gerando patentes tão importantes e funcionais. Muito obrigado pela presença de todos. Estamos encerrando. Meu nome é Fábio Jaciucchi e você está assistindo o podcast Tendências Inspiradoras. Se interessou por esse termo, por essa patente? Liga agora ao setor comercial 79981059438. Você pode conhecer outros podcasts do Instituto Tecnologia de Pesquisa, do Tendências Inspiradoras, no nosso Spotify e no YouTube. Tá aí o link. Seja muito bem-vindo ao mundo da ciência, seja muito bem-vindo à mesa do conhecimento. Muito obrigado e até a próxima.